Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Lógica de Programação do curso de Programador Web. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Aula 2, Representação de Algoritmos em Portugal. Então, pessoal, só para recapitular a nossa aula 1, nós vimos que existem algumas formas de representar os algoritmos. Então, nós vimos a forma narrativa, nós vimos a representação através de diagrama de blocos e agora a gente vai ver a terceira forma, que é através do Portugal, para posteriormente nós aplicarmos todo o nosso conhecimento que a gente aprendeu ao decorrer da disciplina na prática, utilizando uma linguagem de programação. Lembrando que o estudo da lógica de programação ele não deve ser feito vinculado a uma determinada linguagem de programação, pensando somente em uma determinada linguagem de programação. A gente estuda a lógica de programação para adquirir a lógica da programação, para posteriormente aplicar em qualquer linguagem de programação. Ela não é especificamente uma determinada linguagem. Porque tem muita gente que defende uma determinada linguagem, ou porque gosta mais de uma linguagem e não gosta de outra, e já quer estudar a lógica pensando na linguagem. Só que na verdade não é assim que a gente tem que estudar. A gente tem que estudar a lógica pensando em aplicar em qualquer linguagem de programação. Uma pessoa que tem muito bem desenvolvida a lógica de programação, ele consegue aplicar esses conhecimentos em qualquer linguagem. Porque cada linguagem tem a sua particularidade, sintaxe, semântica, né? Só que quando o indivíduo ele tem uma boa lógica de programação, só vai restar para ele aprender essas particularidades de cada linguagem. Ele pode aplicar em qualquer linguagem de programação. O programa que a gente vai utilizar para estar desenvolvendo os nossos códigos em Portugal é o Visualg na terceira versão. O link dele vocês veem aqui no slide e também tem lá na apostila disponível. Se alguém tiver alguma dificuldade de instalação do visual, é muito fácil, é igual o programa Dia que a gente utilizou para fazer os diagramas de blocos. É muito fácil a instalação dele, a utilização dele é muito fácil também. Só que caso alguém tenha alguma dificuldade para instalar ou utilizar, pode deixar a dúvida lá no fórum, que eu vou estar auxiliando e até mesmo fazendo um vídeo tutorial, ensinando como faz para fazer a instalação. Então, pessoal, aqui nós já entramos numa das principais características que diferencia a forma de demonstrar o algoritmo através da, do uso da narrativa, que é aquela forma que a gente utiliza no nosso dia a dia, é a forma que está representando receita de bolo ou manuais de instrução para utilizar determinado produto, do Portugal. Por quê? A forma narrativa, como eu já disse, é aquela que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se eu quero é, desenvolver um algoritmo que mostra na tela para o usuário uma determinada informação. Vamos supor que mostra a frase Olá Mundo. Eu quero desenvolver um sisteminha que mostra para o usuário na tela a frase Olá Mundo. Utilizando a forma narrativa para representar o algoritmo, eu posso colocar qualquer verbo que se encaixa melhor na minha opinião. Por exemplo, eu quero que o verbo seja mostre. Então, mostre Olá Mundo. Já aqui no português estruturado, eu não posso utilizar qualquer verbo, qualquer nomenclatura, porque ele já possui uma estrutura, ele já possui uma série de comandos que também são chamados de palavras reservadas, próprio da linguagem Portugal. Então a gente não utiliza qualquer nomenclatura que a gente quer, já tem uma estrutura e nomenclaturas próprias da linguagem. Então, trazendo esse exemplo que eu falei de mostrar Olá Mundo na tela para o usuário, para o Portugal, eu não posso usar mostre, que é o verbo que eu quis utilizar. Eu tenho que utilizar a palavra reservada para o comando na linguagem Portugal, que no caso é escreva. Então eu tenho que colocar escreva Olá Mundo. E aqui a gente tem a estrutura básica dele. Quando vocês abrirem o Visual 3, vocês vão ver que essa estrutura básica ela já vai vir direto com a abertura do programa. Então você abriu, já vai criar um arquivo com essa estrutura básica.
é bom vocês excluir as informações que está no arquivo, no bloco lá, onde você digita os códigos, apaga a estrutura e você digita novamente. Que aí é melhor para você conseguir aprender, fixar e memorizar. Então a gente tem aqui a parte inicial, algoritmo, aí aqui está sem nome. Este local é onde a gente insere o nome do nosso algoritmo para fazer a identificação dele. Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui eu vou desenvolver um algoritmo que vai somar dois números e apresentar o resultado na tela. Então, eu posso colocar aqui algoritmo e, entre aspas, eu vou colocar o nome do algoritmo, por exemplo, soma, certo? Aqui a gente tem a seção das variáveis, que é o local onde a gente vai fazer a declaração das variáveis. Aqui embaixo, logo depois da declaração das variáveis, vocês vão ver que também dentro dessa seção de variáveis é declaradas funções. Só que isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Início. Entre o início e o final algoritmo é o local onde a gente vai colocar todos os comandos que vai ser executados, né? Identificadores. Identificadores é o nome atribuído a variáveis, classes, estruturas de dados, palavras reservadas e funções das linguagens de programação. Pessoal, identificador nada mais é do que um nome. É um nome. Por exemplo, eu crio uma variável lá no código em Portugal. Eu tenho que atribuir um nome a essa variável. Eu vou criar uma variável que vai armazenar a idade do usuário. Então eu tenho que atribuir um nome a essa variável. Eu posso atribuir idade. Qual que é o identificador da variável? Idade. Então, identificador nada mais é do que o nome que a gente atribui à variável, à constante, à estrutura de dados, às funções. Variáveis. Bem, quando a gente vai executar um programa, por exemplo, quando a gente vai fazer um cadastro, criar uma conta lá no Facebook, a gente abre a página de cadastro e tem diversos campos que a gente tem que preencher para fazer esse cadastro. E um desses campos é o campo nome, que é onde você insere o seu nome. Quando você faz o envio, aquela informação que você inseriu no campo nome, ela vai ser armazenada em um determinado local. A gente sabe disso por quê? Porque no dia seguinte, por exemplo, quando você vai logar lá no Facebook, você vê que aparece o seu nome. Ou seja, aquela informação ela foi armazenada em um determinado local. Esse procedimento ocorre graças às variáveis. A variável nada mais é do que alocar um espaço de memória para armazenar um determinado valor nele. Nesse caso aqui, vamos imaginar que a gente tem uma variável chamada nome, ou seja, o identificador dela é o nome, que a gente viu aqui atrás, o identificador. O identificador dessa variável aqui é nome. E ela recebeu um valor, recebeu a informação Mateus, o dado Mateus. Vamos imaginar que esse procedimento aqui aconteceu lá no início da execução do programa. Mais à frente, a gente vai ver que as linguagens estruturadas, o interpretador que faz a conversão do código das linguagens estruturadas, ele faz a interpretação do código linha por linha. Então, ele começa da primeira linha de código, depois a segunda, depois a terceira, até encerrar lá no final, se não der nenhum erro. E vamos imaginar que esse procedimento aqui, que a variável nome recebeu o valor Mateus lá no início do código. E ao decorrer do programa, ao decorrer da execução do programa, a mesma variável nome, recebeu o valor Ana. Ou seja, ele deixou o valor Mateus, recebeu outro valor, o valor Ana. Essa é uma das principais características das variáveis. É por isso que o nome é variável. Por quê? Porque o dado que a gente insere dentro da variável pode se alterar ao decorrer da execução do programa. Então, lá no início da execução, ele recebe uma informação, um dado, armazena um dado na variável. E lá no final, pode ou não mudar essa informação. Então, é por isso que o nome das variáveis é variável, porque o valor dela pode variar conforme a execução do programa. Constantes. As constantes, pessoal, ela é praticamente uma categoria das variáveis. A forma de declarar é a mesma, a forma de atribuir valor é a mesma. A única diferença da constante para a variável é que o valor da constante ele é constante.
ele não muda ao decorrer da execução do programa, ele não varia ao decorrer da execução do programa. Então é isso, pessoal. Essa é a primeira parte da nossa aula e eu vejo vocês no próximo vídeo.